Pessoal, agora a gente vai pegar aquele circuito. Se você não viu o outro exemplo que a gente construiu esse circuito com Digital.js, eu recomendo que você olhe outro vídeo que a gente construiu esse circuito do alarme, mas um breve resumo aqui, ele é um alarme de cinto de segurança de um carro. Então, se você tiver a ignição ligada e o cinto do motorista estiver desligado, certo? Tiver solto, né? Mas o banco do motorista estiver ativo, ele vai ativar o alarme. Ou se o banco do carona estiver ativo, mas o cinto estiver solto, ele também ativa o alarme, tá? Então é um circuito razoavelmente simples. O que a gente vai fazer agora é que a gente vai montar um test bench para ele. É a primeira vez que a gente está montando um test bench aqui nessa sequência de aulas, mas eu queria mostrar alguns componentes para vocês, porque vocês estão lendo o test bench e talvez valha a pena a gente explicar um pouco dos conceitos aqui envolvidos. A primeira coisa, quando a gente quer fazer um teste bench, a gente pode fazer num arquivo separado. Vocês viram eu fazendo múltiplas vezes em arquivo separado. Eu vou fazer aqui num arquivo só para ficar mais legível, a gente conseguir olhar um do lado do outro. Eu poderia fazer num arquivo, criar um novo arquivo e colocar aqui, mas eu vou declarar, certo? Eu vou declarar o TB aqui direto para a gente. Para poder declarar o TB, eu preciso declarar os sinais que nós queremos aqui atribuir. Nós vamos precisar ter sinais para atribuir aqui. Então, eu vou colocar exatamente os sinais que nós temos lá em cima. Tá? Eu vou aproveitar o autocomplete aqui, tá? Porque ele vai completar todos os sinais para a gente, tá vendo? E a gente vai colocar esses sinais aqui embaixo. Agora, o que que a gente precisa? A gente precisa criar um alarme. Eu vou botar aqui. É muito comum a gente criar ele com o nome alarme 1 ou simplesmente A1, tá? E eu vou colocar aqui, olha, o que que essa linha quer dizer? Esse ignição que está aqui, esse primeiro ignição que está aqui na esquerda, ele está falando que tem um sinal ignição aqui no alarme, tá vendo? E eu estou ligando ele exatamente ao nosso ignição interno. O nome é o mesmo porque facilita a nossa legibilidade nesse cenário. Se você se sentir mais confortável, bota aqui, ó, ignição interno, tá? Ok? Mas eu vou preferir manter o mesmo nome aqui para vocês, tá? Então a gente tem o ignição, o autocomplete vai completar para vocês todos os sinais. Então eu estou ligando exatamente sinal por sinal dos nossos componentes, tá vendo? Então ignição no ignição, cinto motorista no cinto motorista, banco motorista no banco motorista, cinto carona no cinto carona e banco carona no banco carona e alarme no alarme, tá? Ok? Com isso a gente pode avançar e fazer. Vocês já viram o always, certo? Então, o always, eu não vou botar muita coisa aqui. Vocês já têm o always, que é uma forma de vocês declarar uma sequência de Verilog que vai ser executado o tempo inteiro. E o initial aqui, ele é parecido com o always, mas ele só roda uma vez e no início da simulação. Então, nesse caso específico, o que que nós queremos fazer? Nós queremos aqui trabalhar o início da nossa simulação. Uma coisa importante, tem um comando de Verilog que serve para ele monitorar os sinais. A gente vai querer imprimir os sinais na tela. E eu vou dar um tab no autocomplete para mostrar para vocês. A gente está querendo falar, olha, mostra a palavra ignição, dois pontos, porcento %B. Para quem lembra de C, porcento %B é como se fosse o monitor, parece que é um printf. E o porcento %B é para mostrar um valor em binário. Eu vou rolar aqui para a direita que vocês vão ver que tem ignição e tem sinal a sinal aqui na frente, tá vendo? Então, autocomplete fez isso para a gente já. Cinto motorista porcento %B, banco motorista porcento %B, cinto carona porcento %B. Basicamente, nós estamos enumerando. Quando o circuito é fácil, é muito difícil ter o completar automático aqui não funcionar tão bem, tá? Aí a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, eu vou colocar a ignição igual a zero e vou colocar cada um dos nossos sinais como zero aqui. Por que que eu vou colocar esses sinais como zero? Essa é a nossa base. No nosso tempo inicial, eu quero colocar a nossa base como todos os valores como tendo valor zero. Aí, nós vamos fazer o seguinte, eu vou avançar para o tempo 1, e no tempo 1 eu vou ligar a ignição, mas não vou ligar nenhum sinal. E nós vamos avançar mais uma unidade de tempo. Nessa unidade de tempo, aí sim nós vamos colocar o banco motorista ligado. Mas não vamos resolver nada sobre o cinto do motorista. Mais uma unidade de tempo e aí sim nós vamos ligar o banco do motorista e o cinto do motorista, tá? Então o que que nós estamos fazendo? Nós estamos dando um intervalo de tempo e estamos ligando cada um deles, tá?
mais uma unidade de tempo, e agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos desligar igual a zero e cinto motorista igual a zero. Vou desligar os dois e vou passar um tempo aqui, tá? Agora a gente vai fazer cinto carona e o banco carona. Observe que nesse caso foi ligado o cinto e o banco, então ele não deveria ter ligado o alarme. Mas aí eu vou pegar mais um tempo e vou desligar o cinto e vamos botar o banco. Aqui vai ter que ligar o alarme, certo? Aí nós vamos ligar o cinto de novo. Cinto carona igual a 1. Vamos passar um tempo e vamos desligar os dois. Carona igual a zero, cinto, tá? Então, e aí a gente passa aqui. Quando a gente fizer isso aqui, o nosso circuito, o nosso componente aqui, o nosso simulador, ele está testando muitas das combinações. Uma combinação que ele não testou são essas mesmas coisas com a ignição desligada. Então, eu vou fazer aqui, ó, igual a zero, banco carona igual a 1, cinto carona igual a zero. Quer dizer, isso aqui era um motivo para alertar, mas como a ignição está desligada, ele não deveria alertar. Tá? Então, quando a gente está testando o circuito, a gente tem que também pensar nesses cenários. E eu vou fazer a mesma história agora. Carona igual a zero, mas eu vou colocar banco motorista igual a 1 e vou deixar o cinto ali. Então a gente está agora, o mesmo problema, só que agora o banco do motorista. E como a ignição está em zero, a gente não deveria gerar problema, certo? Banco motorista igual a zero, e aí vamos passar um tempo. Suponha que eu esteja satisfeito, aqui a gente não cobriu tantas coisas, a gente vai ter uma aula falando sobre cobertura, tá? Mas isso aqui, se isso aqui tivesse satisfeito, a gente poderia fazer direto um finish. Então, assim, eu fiz uma sequência de teste, cada vez que eu faço esse joguinho da velha aqui, um, certo? Sustenido um, o que que nós estamos fazendo? Nós estamos ativando alguma das operações e passando uma unidade de tempo. Tudo bem? Então, com isso, nós temos o nosso circuito. Eu vou pegar agora e vou pedir, vou rodar o Verilog com o nosso alarme, menos O, alarme, alarme, ponto, V. E ele reclamou aqui alguma coisa, então vamos pegar aqui, tem alguns erros de sintaxe, na verdade um monte deles. Então nós vamos subir aqui até, tem um erro de sintaxe na linha 32. Está faltando um ponto e vírgula aqui. Então a gente precisa agora só rodar de novo. Tem mais alguns erros de sintaxe. Vamos olhar ali. Linha 34, ignição zero, é um igual, né? E agora ele reclamou na linha 66. 66. E falta acabar o módulo também. Pronto. Agora ele já rodou e já criou o nosso alarme aqui. Então, se a gente rodar o alarme, ele vai imprimir várias vezes. Toda vez que a gente trocar o valor, ele imprime para a gente. Então, olha bem, olha. No início aqui, nessa primeira linha, olha. Ignição zero, cinto motorista zero, 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 zero. Todo mundo com zero e o alarme não está ligado. Aí logo depois, olha, a gente pode ver, logo depois de uma unidade de tempo, ele ligou a ignição igual a 1, mas ele botou todos os outros como zero, o alarme está desligado. Depois ele ativa o cinto do motorista. Então a gente tem esse cenário aqui, onde o banco motorista está como 1, o alarme foi ativado, mas na hora seguinte que a gente ligou o cinto motorista e o banco, o alarme foi desligado. Então a gente faz algumas operações, certo? No caso, aqui a gente ligou o cinto do carona primeiro. Então, se a gente ligou o cinto do carona primeiro, não tivemos problema. Aí nós ligamos o cinto do carona e o banco do carona, não teve problema. Aí a gente solta o cinto, o carona soltou o cinto, o alarme ativa. Tá vendo? Então a gente vai descendo aqui para baixo, e aqui para baixo a gente fez aqueles testes desligando a ignição, tá vendo? Na hora que a gente desliga a ignição, o alarme aqui no final não está ativando também, tudo bem? Então isso aqui que está acontecendo, o nosso circuito está aqui direitinho para a gente. Tudo bem, pessoal? Então era isso que eu tinha para falar para vocês e mostrar que a gente consegue testar nosso circuito rodando diretamente no Verilog, tá bom? Ok? Até mais então, pessoal.